Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Vamos então ao estudo de hoje. A parentela corporal e a parentela espiritual, né? Isso aqui é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Isso aqui, muitas vezes, essa questão dos laços de afinidade que se constroem pela dificuldade, né, que às vezes existem junto à convivência familiar, né? Existem pessoas que, fora dos laços familiares, encontram muito mais amparo, encontram muito mais equilíbrio, encontram muito mais força, encontram muito mais fé, ou seja, muito mais apoio, muito mais amparo fora do círculo familiar, né? E isto está relacionado à composição de nossas famílias, né? Então, a composição espiritual de nossas famílias, onde os laços de afeto são atraídos para uma mesma encarnação, assim como os laços de desafeto. Os afetos e os desafetos, eles são atraídos para a mesma convivência no mesmo âmbito familiar. Então, vamos ver o que esta mensagem aqui, deixa eu ver, é uma mensagem, uma análise do próprio Allan Kardec, né? E vamos ver o que ele tem a dizer aqui para nós. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Auxiliar o desenvolvimento, essa palavra é muito importante. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se achava claramente expressa na narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que esse perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generalizava o ensino de que maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, essa lição, parentela corporal e a parentela espiritual, ela esclarece, o Espiritismo nos dá um esclarecimento sobre esse assunto, né? É só isso que o Espiritismo faz, nos leva a entender aquilo que existe. O Espiritismo não está fazendo um proselitismo de alguma coisa que não exista. Pelo contrário, explicando aquilo que existe. Quando nós vamos formar nossas famílias aqui, no mundo físico, imagine a situação, estamos desencarnados ambos, né, todos os componentes de nossa vida atual, estamos todos desencarnados, e aí vai fazer o plano de nossa vida, né, o plano, mas nesse plano entra também a lei das atrações, né, ou seja, os princípios do eletromagnetismo relacionado à lei das atrações. Nós atraímos para o nosso âmbito espiritual, para o nosso âmbito de convivência, os nossos afetos. Todos os nossos afetos construídos ao longo de vidas e vidas e vidas, vamos nos procurando, vamos nos reencontrando, mesmo que seja assim, mesmo que reencarnemos em lugares diferentes, nós vamos nos buscando de alguma forma. Eu tenho certeza absoluta que nós aqui do canal estabelecemos laços de afetos que não são encontros, são reencontros. É como se nossos espíritos buscassem nossos afetos. Esses laços de afetos que nós temos aqui, mesmo à distância, mesmo sabendo que fisicamente nunca teremos a possibilidade de nos encontrar nessa vida atual, nós vamos entendendo que, de alguma forma, nós temos uma satisfação muito, muito, muito intensa quando nós abrimos aqui e vemos a presença das pessoas aqui conosco, né? Lemos os nomes e sabemos, olha, tá ali, né? O fulano tá ali, cicrano tá ali, não vou citar nomes, né? Mas a pessoa tá ali, e isso nos dá uma satisfação enorme, como se fosse um alimento de nossa alma. Sendo que, às vezes, quando algumas pessoas não vêm, ou se afastam temporariamente, isso também nos faz sentir falta das pessoas, porque elas fazem parte, muitas vezes, de nossos conhecimentos de outras vidas, até mesmo de laços familiares, de amor de outras vidas, companheiros de outras vidas que vamos nos buscando, formando uma ligação entre nós que faz parte de uma família espiritual. A família espiritual é muito maior do que a família corporal, até pela quantidade de espíritos que existe no plano espiritual, que é muito maior do que a família, do que a quantidade de pessoas, de espíritos desencarnados, é muito maior do que a quantidade de espíritos reencarnados, né? Por exemplo, nós sabemos que apenas 1/5 da humanidade terrestre está encarnada, o restante está no plano espiritual desencarnada, né? Então, se somos aqui 7 bilhões de espíritos, e isto é apenas 1/5, né? Do outro lado estão, provavelmente, 28 bilhões de espíritos, né, desencarnados, e a nossa família também, se aqui está encarnado, é 1/5, vamos fazer uma proporção, né, de 1/5 aqui, embora saibamos que
é maior ainda no plano espiritual, porque não é apenas aqueles que estão encarnados nessa vida que se relacionam, né? Então, nossa família de lá é muito maior do que a nossa família de cá. E então, quando vamos reencarnar no mesmo laço consanguíneo, já se trata de uma proximidade consanguínea, né? Os afetos são atraídos. E quem são esses afetos? São aquelas pessoas da família, dos parentes consanguíneos, e estes parentes consanguíneos são aquelas pessoas que elas estabelecem conosco laços de amor, laços de afeto. São aquelas pessoas que nós gostamos de ficar junto com elas, nós temos afinidades, nós amamos ficar junto com aquelas pessoas, né? Já, isso faz parte das afinidades positivas. Vamos definir afinidade positiva. São aquelas construídas pelo laço do amor. O amor é afinidade positiva. Mas existem aquelas pessoas que são relacionadas aos laços negativos, né? O que são os laços negativos? São os inimigos. Os inimigos são os afetos negativos, são situações que nós vivemos em outras vidas e nós não conseguimos resolver. A regra é, não deixe para outra vida o que você pode fazer hoje, né? Então vamos... nunca deixe para outra existência aquilo que você pode fazer nesta existência. Não, se você... A expressão não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, era também aplicável à nossa vida atual. Não deixe para a próxima vida o que você precisa fazer nesta vida. E uma das coisas mais importantes que nós não podemos deixar para outra vida é o fato de adiar para outra existência o perdão que nós temos que perdoar nesta vida. O perdão, ele é uma escolha pessoal, ele não depende de outra pessoa. Eu posso perdoar individualmente, não preciso que ninguém me acompanhe, não preciso que o meu inimigo me acompanhe para me perdoar. É uma decisão pessoal, intransferível, minha. Eu decido se eu quero perdoar, se eu posso perdoar. Isso é uma decisão minha. Então, eu não devo, sob o ponto de vista da vida espiritual, da continuidade da vida espiritual, eu não posso adiar para outra vida este perdão. Porque senão, a lei da atração, na outra vida, vai atrair para a minha existência, para meu círculo familiar, aquela pessoa que eu tornei inimigo e eu não pude perdoar. Por que eu digo eu tornei inimigo? Você pode falar assim, não, mas eu não contribuí para que houvesse essa amizade, foi a pessoa que me agrediu. Então, isso é válido? Não, não é válido isso. Porque fui eu que contribuí para que aquela pessoa fosse minha inimiga. Por que fui eu que contribuí? Porque eu aceitei a condição da provocação, eu aceitei aquela pessoa me contaminar com as atitudes dela, com o ódio dela, com a agressão dela. Então, eu tornei aquela pessoa minha inimiga. Porque aquela pessoa, ela agiu de acordo com a disposição mental dela. Eu posso até dizer, não, mas ela agiu assim porque é uma pessoa atrasada, é um espírito atrasado, é uma pessoa ignorante. Posso agir assim? Até posso, para me defender, né? Não preciso falar isso para ninguém, mas eu posso, num primeiro momento, na busca do perdão, agir dessa maneira. Falar, eu não vou, né? É válido você dizer assim, não, tudo bem, o que vem de baixo não me atinge? É válido sim. Porque às vezes eu preciso, num primeiro momento, de criar uma justificativa para que eu perdoe, por exemplo, uma agressão gratuita. Eu não fiz nada para poder provocar aquela situação e de repente vem ali aquela pessoa agressiva e me agride. Então eu posso, sim, usar um dispositivo temporário para poder me defender daquela pessoa. Eu preciso ter defesas, né? Você precisa. Mas num segundo momento, você pode simplesmente, realmente perdoar e não emitir nenhum julgamento.
nenhum tipo de julgamento no que diz respeito ao comportamento daquela pessoa. Então, sob qualquer circunstância, eu tornei aquela pessoa minha inimiga. E eu não posso perdoar, dizer assim, não, eu vou perdoar na outra vida. Porque se isso acontecer, os laços positivos de minha família serão atraídos para minha outra encarnação. Mas os laços negativos também. E aquele laço negativo vai fazer que o pior inimigo reencarne mais próximo na minha família. Ele vai ser o filho, vai ser a filha, vai ser o marido, vai ser a esposa. Esta é a situação. Por isso que os laços consanguíneos precisam se tornar laços de afeto, pelo menos do meu lado, aquela pessoa que sabe mais. É de lei que o mais sábio precisa auxiliar o mais ignorante. Aquele que mais tem precisa ajudar aquele que menos tem. Isto faz parte das leis espirituais. E quem é que mais sabe, no caso aqui? O espírita, porque os outros não sabem disso, não. Os evangélicos não sabem disso. O evangélico, quando ele tem uma pessoa extremamente problemática dentro da casa dele, dentro da família, diz o quê? Que aquela pessoa está endemoniada. É simples assim, né? Ele não consegue entender que aquela pessoa faz parte de um elo anterior que veio para sua família. Por isso que eu, do meu lado, eu preciso, dentro da relação de familiar, de laços consanguíneos, e até mesmo no ambiente de trabalho, porque isso também progride, né, para o ambiente de trabalho. Pode ser que o desafeto de uma outra vida, aquela pessoa com quem eu implicava na outra vida, ela venha para a minha vida atual como um colega de trabalho, aquela pessoa antipática, insuportável do colega de trabalho, e que ao invés de eu odiar aquela pessoa e falar mal dela, o que Jesus me ensina? A enviar para ela boas energias, perdoando aquela pessoa, orando com ela, envolvendo aquela pessoa em bons sentimentos, em equilíbrio, em paz e harmonia. Então, isto tudo faz parte de uma atitude. Observa que o Espiritismo, aos poucos, ele vai nos ensinando a ter uma atitude construtiva em toda a nossa vida, relacionada a todo tipo de convivência, relacionamento, tudo isso está relacionado a uma visão que o Espiritismo nos ajuda a compreender. O Espiritismo me ajuda a entender que, por exemplo, se eu adio para outra vida uma situação desta, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, colocando, adiando um problema, que não estou tendo uma solução de dizer assim, não, eu vou deixar isso para depois. Não, não é, porque isso aí você simplesmente estará adiando um problema. E como será na outra vida? Aqui você está vivendo um problema aqui e agora, neste momento. O que acontece? Quando nós reencarnamos, nós somos dotados do dom do esquecimento. Eu digo que isso é um dom, uma maravilha que acontece na nossa vida. Por que nós esquecemos todos os acontecimentos da outra vida? Qual o motivo disso? Para que haja a possibilidade de um novo começo, para que haja uma oportunidade de recomeçarmos a nossa existência a partir de um certo momento. Então, nós recomeçamos tudo a partir desse recomeço, de um novo começo. Então, a reencarnação nos dá um novo começo. Aí nós esquecemos dos acontecimentos de outras vidas. Mas esse esquecimento é o esquecimento das lembranças objetivas. O que é lembrança objetiva? Você se lembra, por exemplo, o que você fez ontem. Isso é lembrança objetiva. Olha, ontem eu acordei, eu fiz isso, eu saí, eu recebi amigos, eu fui visitar amigos, né, eu fiquei ontem estudando 9 horas da manhã aqui no canal. Então, o que acontece? Se lembra das coisas que você fez, isso é uma lembrança objetiva. E essa lembrança é que é retirada de nós, lembranças objetivas. Você não vai lembrar, por exemplo, que o seu filho dessa vida foi seu marido na vida passada.
Entendeu o constrangimento que seria você lembrar tudo o que aconteceu, que o seu filho, entre você e seu filho na outra vida? Você não vai se lembrar, por exemplo, que a sua mãe foi sua esposa da vida passada. Você não vai se lembrar, por exemplo, que seu pai foi o inimigo terrível de outra vida. Você não vai lembrar, por exemplo, que aquele amor que você tem por aquela pessoa específica que você ama muito, que você quer do seu lado, na verdade, foi uma filha querida, um filho querido de outra vida. Essas lembranças são retiradas de nós. Mas o que acontece, a situação, quando o esquecimento nos coloca diante de um fato muito interessante, que nós espíritas qualificamos como a síndrome do iceberg. O que é o iceberg? Aquela enorme pedra de gelo, né, com milhares e milhares, milhões de toneladas, né, que está ali sobre a água. Por cima da água, você vê só uma pedrinha, ela está ali flutuando, tranquila, né? Por baixo da água está o monstro, o tamanho daquela enorme pedra de gelo que todo mundo, quando se lembra, quando pensa no iceberg, normalmente as memórias remetem ao afundamento do célebre navio, né? O Titanic, né? Que foi parar no fundo do mar na sua primeira viagem, porque bateu numa pedra, numa pedrinha que estava flutuando sobre o mar. E era o iceberg. O que tem a ver iceberg conosco? Porque quando você esquece, você joga para baixo do oceano da consciência aquele conteúdo que diz respeito a tudo que você sabe, a todas as suas lembranças. E por cima daqui, nesta vida atual, existem, flutuando sobre a água, apenas as tendências relacionadas a outra vida. Por exemplo, as energias emocionais que você guarda de outra vida com relação a todas as convivências que você vai encontrar aqui são preservadas. Então, existem as simpatias naturais, né? Você chega perto daquela pessoa, você olha para ela e já sente uma simpatia natural por aquela pessoa. São pessoas que você gosta de estar presente, né? Você chega perto dela e se sente bem, sua alma se sente alimentada só de estar perto. Este é o laço, isto é o afeto natural daquela parte que ficou sobre o oceano da consciência, aquela pontinha que ficou para cima, ali bem pequena, que faz com que você sinta bem na presença de quem você se sentiu bem. Mas o outro lado é verdadeiro. Esta mesma tendência faz com que você se sinta mal na presença de alguém com quem você já se sentiu mal na outra vida. E isto também está relacionado ao nosso comportamento, às suas tendências. Você tem tendências para coisas boas e tem tendências para coisas ruins. Existem coisas dentro de nós que nós não contamos para ninguém, né? Não, nós guardamos para nós, porque faz parte de uma intimidade que nós não queremos que os outros saibam, mas que estão presentes em nós. Pensamentos, sentimentos, tendências, que aqui nesta vida nós procuramos superar, através de uma busca permanente, por um treinamento de buscar superar nossa vida. Tudo isso está ali. Então, quando nós temos uma situação, somos colocados diante de uma situação em que a vida nos leva a odiar demais uma pessoa, para você espírita, você já sabe que aquilo está relacionado muitas vezes a uma situação que já vem de outra vida. E aí, você tem duas opções. Ou você age racionalmente, de acordo com o raciocínio espírita, porque o espiritismo também nos faz... qual que é um papel importante do espiritismo em nossa vida? É nos fazer raciocinar como espírita, pensar como espírita, né? Então, a pessoa, à medida que vai aprendendo sobre espiritismo, ela vai aprendendo a pensar como espírita. E então, aqui eu já tenho duas situações para servir de embasamento ao meu raciocínio. Eu tenho a minha tendência, que eu trouxe de outra vida, e muitas vezes essa tendência é odiar aquela pessoa. Um lado, a minha tendência diz assim, é o meu instinto.
aquela pessoa não presta, não gosto dela, ela me fez mal e eu não quero chegar perto daquela pessoa e, na verdade, eu quero odiar aquela pessoa. Eu quero que ela se dê mal e, se eu puder contribuir para que aquela pessoa seja destruída na vida, eu vou fazer isso. Isso é meu instinto. Isso é meu instinto. Do outro lado, existe a razão, a minha razão, a lógica racional, que o Espiritismo está me ensinando a pensar. E aquela minha razão emocional, aquela minha razão espiritual, razão espírita, ela me diz, cuidado com esse instinto. Porque se você agir de conformidade com esse instinto, você vai perpetuar uma situação que você pode racionalmente resolver agora. E aí, por isso que eu preciso ter essa capacidade de agir pela minha escolha racional, razão, e não pelo meu instinto, que eu trouxe nas minhas tendências de outras vidas. Entendeu? Por que é tão importante nós pensarmos? Porque eu posso, estou escolhendo, na verdade, quando eu estou, na minha ação, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou adiando o processo na outra vida, para outra vida, agravando o processo, ou eu posso resolver isso aqui agora, porque não depende da outra pessoa a quem eu estou odiando. Porque o que acontece? Se eu adio isto e às vezes até intensifico esse mau sentimento, quando eu retorno para o mundo espiritual, aí complica tudo. Não facilita, não. Não pense que isso vai facilitar. Se eu adiar, vai facilitar se eu resolver aqui agora. Aí eu posso, vai facilitar. Mas se eu adiar o problema, não perdoo agora, não crio essa força, essa energia para poder superar o meu instinto, quando eu retornar para o plano espiritual, o iceberg vem à tona totalmente. Não vai ficar mais aquela parte monstruosa por baixo da água. E eu vou me lembrar do porquê, nesta vida atual, eu nasci instintivamente na tendência de ter ódio e mágoa de pessoas à minha volta. Aí eu vou saber os porquês. Que é aquela pessoa, por exemplo, que nesta vida era um familiar problemático que me trouxe um grande prejuízo, que me trouxe um ódio, uma mágoa muito grande por alguma razão, e eu não perdoei aquela pessoa, foi a pior pessoa que eu prejudiquei na minha vida. Fui eu que prejudiquei ela, né? Era aquela pessoa que eu tomei as coisas dela, que eu prejudiquei a sua família, que eu destruí sua família, que eu agi de conformidade a trazer tudo de ruim, e aqui quando ela veio com muito ódio, e o ódio recíproco acabou agravando os problemas. Por isso, adiar esse tipo de situação é altamente danoso para a nossa existência. É algo que definitivamente eu não preciso ter, eu não devo ter, eu não posso ter. Eu preciso ter essa visão de que meus problemas eu preciso resolver nesta vida. Eu preciso resolver aqui e agora, porque aqui eu só tenho a tendência, mas eu não tenho a lembrança. Mas retornando para lá, eu vou ter a tendência e a lembrança. E não se iludam, no plano espiritual, tudo é mais intenso. Tudo é mais intenso. No mundo espiritual, a dor, na semana passada, quarta-feira, teve uma situação muito interessante, né? Uma médium aqui do nosso grupo, ela incorporou uma pessoa que, quando ela desencarnou, ela tinha um apego enorme, um apego doentio aos netos, né? Aos netos dela, porque não a todos os netos, mas os netos que ela criou. Na verdade, ela criou, são 3 netos, né? Ela tinha vários netos, mas ela criou 3, né? A filha foi morar junto com ela, na casa dela, e ela criou esses netos, né? E nessa situação, ela desenvolveu um apego doentio a esses netos.
E aí o que acontece? E quando ela desencarnou, os netos já eram todos adultos, né? Mas o apego dela continuou doentio a esses 3 netos. E uma coisa que ela chegou no centro, né, incorporou, porque ela não consegue, sabe? Ela fica indo e vindo. Eles vão convencem ela, vai pro plano espiritual, e aí chega lá, de repente ela entra naquele desequilíbrio tão profundo e ela foge e volta para a família, volta para perto dos netos, né? Isso já aconteceu ao longo desses, acho que 2 ou 3 anos que ela desencarnou, mais ou menos por isso, por aí. Ela chegou a um momento em que isso se repete várias vezes, né? E agora foi mais um desses eventos. E nós temos acompanhado ela ao longo do tempo. E aí o que acontece? Ela falou claramente, você sabe o que acontece? A minha dor aqui é muito maior, né? E ela chora, ela grita de dor. A dor moral de não poder ficar perto dos netos, né? E ela sabe agora que ela prejudica os netos ao ficar perto dela. 2 rapazes e uma moça, os netos, né? E aí ela grita de dor, né? E ela fala assim: aqui é muito pior, eu sofro muito mais aqui, minha dor aqui é muito maior, né? Por favor, me ajude, minha dor é maior. E aí o que acontece? Ela vai passando, vai melhorando, vai respirando, vai controlando aquela dor, e aí ela melhora, e eles pegam ela, levam de novo. Passa um tempo, ela maior, volta. Então tudo no mundo espiritual é mais intenso. A felicidade no mundo espiritual é muito mais intensa do que podemos imaginar, mas a infelicidade também. O amor no plano espiritual é muito mais intenso, mas o ódio também. Aqui tudo é mais brando por causa do corpo físico. O corpo físico abranda as coisas, sabe? Aqui, se você, por exemplo, tivesse um sofrimento moral tão terrível, além do suportável, você poderia entrar em choque e morrer. No plano espiritual não tem jeito de você morrer, você já está morto, ou já está morta, não vai morrer de novo, né? A dor pode ser no plano espiritual muito pior. Por isso, meus prezados irmãos e irmãs, vamos resolver nossos problemas agora. É muito melhor.